Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que quiser assistir essa entrevista e as demais feitas pelo programa Polêmica, youtube.com/programa Polêmica. Lá você encontra todas as entrevistas realizadas pelo grupo de comunicação Terceira Via. Gervásio, vamos falar um pouco ainda dentro da questão política. Desde que o mundo é mundo, se discute. A pessoa deve votar no partido, nas diretrizes do partido. A pessoa não deve votar na pessoa do candidato. Aí dá um exemplo do Collor. Partido pequenininho, mas andava de jet ski, fazia ginástica, a pessoa achava ele bonitão, vamos votar nele. Ano que vem, nós estamos aí com uma crise ética e moral terrível. Se você tiver um amigo do seu lado, mas que tiver com cheque sem fundo, alguém vai chegar e falar, melhor você ficar afastado dele, porque parece que o cidadão hoje já não aceita mais, não é tão tolerante como era antigamente. Nesse pleito eleitoral de 2016, a gente puxa para sardinha de campo, mas a sua opinião vai valer para o cenário também. Há uma chance da identificação da pessoa ser mais forte do que o partido que ela estiver? Tranquilamente, tranquilamente. Nós tivemos 2 exemplos essa semana que a situação política ficou muito pior depois que isso aconteceu, vamos dizer assim. Às vezes, uma reunião no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, aconteceu anteontem cenas de pugilato lá, de quase agressão lá de dois membros. À noite, numa reunião social, a ministra de Estado jogou uma taça de vinho no senador da República. Então, hoje, a desmoralização do político é muito grande. A questão do partido, é impressionante. Você vê que qualquer pesquisa que você fizesse nas últimas décadas dava sempre o PT como partido preferido, em função de uma série de fatores que, no caso, o Lula vinha desenvolvendo há muito tempo. Com tudo isso que aconteceu aí, com o mensalão, com o petrolão, com essas coisas todas, há um desgaste em termos de partido muito grande. O partido hoje passou a ser apenas um instrumento para que a pessoa possa ser candidata. Existe o lado ideológico? Claro que existe. Agora, se você colocar só o lado ideológico, você de repente está caminhando para um fracasso. Deixa eu tirar uma dúvida com você, saber a sua opinião com relação. Eu acho que, por mais que o PT, os integrantes do PT tenham responsabilidades criminais e devam ser condenados por isso, eu acho que aquele sistema não foi criado pelo PT. Eu acho que é um sistema que já existe em várias outras gestões, é um sistema político viciado. Mas o PT hoje está mais queimado, por exemplo, que os outros partidos, que nós tivemos, por exemplo, um mensalão mineiro, e o candidato do PSDB. Mas isso se deve à pregação moralista do PT? De repente, por isso, agravou? Aí, por exemplo, já há de 2 dias para cá, já há insinuações de que não começou no PT, começou no PSDB, já começaram a surgir algumas coisas nesse sentido. Mas o PT, por ter pregado moralismo exacerbado... Mas a questão, por exemplo, do PT, os próprios militantes, os próprios seguidores do PT sentem isso. Macaé tinha 4 vereadores do PT, só ficou com 1. Tinha um vice-prefeito do PT, saiu... Itaperuna tem um candidato mais forte para ser eleito lá, foi candidato a deputado federal pelo PT, saiu, foi para o Rede. O Marcão é muito meu amigo, mas é petista, eu sei que é daqueles mais ferrenhos. Ele não ia aceitar, mas se eu tivesse de dar um conselho a ele, eu ia falar para ele sair também, porque é uma marca que fica. Eu não sei quais são as estratégias. Até conheço um pouco, mas as estratégias dele são muito parecidas com as estratégias que eu vi em Renato Barbosa. E ele era seguidor de Renato, era a pessoa de maior confiança de Renato. E Renato era uma pessoa que sentava comigo para analisar uma pesquisa e ficava quase 2 horas ali sentado, analisando página por página. É um detalhe até que eu esqueci de falar, da questão do interesse. Na eleição passada em Campos, eu cheguei a ter 40, 42 candidatos que iam lá todo dia 28 a pagar a pesquisa. A grande maioria parava, conversava, dissecava zona por zona, via aqui, crescia ali e tal. Mas tem uma grande fatia, por exemplo, de polícia, chegava lá, olhava e falava, fiquei no mesmo lugar, fechava e ia embora, entendeu?
Agora, voltando à questão do partido, eu não tenho feito assim recentemente não, mas se fizer eu tenho certeza absoluta que hoje vai dar um índice altíssimo de pessoas que não vão levar em consideração o partido, vão levar a pessoa. Aliás, eu fiz uma pesquisa nesse sentido em Macaé e fiz uma em São Fidélis, há uns 90 dias atrás. Então existe uma tendência para o novo e para alguém que tem algum serviço comunitário e que não tenha essa necessidade de estar ligado a um determinado partido que a pessoa tenha simpatia. Até porque isso varia muito de acordo com as lideranças, né? Uma liderança forte, ela carrega o partido em determinado lugar. O partido pode ser forte em Campos, mas não é em outros municípios. Ou pode ser forte em outro município e não ser em Campos. Gervásio, muitos falam, não sei se você concorda, que com a tentativa de antecipar ou royalties ou outro tipo de verba, algumas prefeituras e os seus candidatos poderão vir a crescer muito em pesquisas que de repente hoje não estariam tão bem devido a isso. Você acha que existe essa associação entre queda de arrecadação e popularidade de candidato? Eu tenho que me basear nas 5 cidades que eu falei inicialmente, que são as cidades que mais sentiram esse golpe da queda dos royalties, né? Começando em Cabo Frio e vindo até São João da Barra. Eu não tenho acompanhamento lá de Cabo Frio. Em São João da Barra eu tenho um depoimento do próprio prefeito. Quer dizer, o que se arrecadou agora em 2015 é o mesmo que se arrecadou em 2010, praticamente. Então houve uma evolução, foi lá em cima, depois houve uma queda, né? Então dá a crise que deu. Em Campos todo mundo sabe a situação que está, né? Dizem que saiu um dinheiro agora, mas todo mundo sabe que esse dinheiro já é certo para pagar... Menos até o que se deve, né? Talvez menos até, né, da própria dívida. A situação de Rio das Ostras ficou muito clara na pesquisa que eu fiz lá, porque o prefeito lá conseguiu ficar em terceiro, mas terceiro muito abaixo de tudo, e com índice de rejeição altíssimo. Não aconteceu ainda, parece que está programada uma pesquisa na primeira quinzena de janeiro em Macaé, ainda com o doutor Aloysio uma queda muito grande. Mas eu acho que a tendência é ir para o mesmo caminho. Eu acho que dificilmente hoje, com muita dificuldade, alguém que é candidato à reeleição poderia, a não ser que haja alguma estratégia, que haja alguma outra coisa que possa ser feita, ter sucesso numa eleição. Acho que não modifica nada não. Até porque o dinheiro que está entrando aí é dinheiro que vai sair logo, talvez. Você acha que a tendência do quadro atual é ele se consolidar com o tempo? E, por exemplo, para citar o exemplo que mais está perto aqui, que é o exemplo de Campos, só a oposição, no caso, é que derrota a própria oposição, por falta de entrosamento, por falta de... Você tocou, né, nós estamos falando dessa questão da dificuldade econômica de dinheiro e, obviamente, que isso também vai interferir no financiamento partidário, nas próprias campanhas. Será que teremos ano que vem um resgate daquela famosa campanha do gastar sola de sapato mesmo? Muita rua, muita visita, muito olho no olho? A tendência é essa. A tendência é essa. Quem já está se preocupando com isso, principalmente um candidato novo, ele tem grande chance de ser vitorioso. É muito importante que ele comece a consolidar, né, a sua atuação e transferir para as pessoas os seus desejos, né, de ser um candidato na próxima eleição, começando, de repente, até da própria periferia, comendo pela beirada, como se dizia de fora para antigamente, dentro. de fora para dentro. Então, hoje, quem tem esse perfil, ele já sai bem na frente. Eu já falei aqui de 4 a 7 vagas inicialmente que poderiam surgir, Devido à mas nem subida falei dele. até de pessoas. Por exemplo, Dona Penha tem certeza que ela não é candidata à reeleição. Pode ter até 2 filhos querendo, né? Ou não, tem 2 filhos querendo no lugar dela. E outros nomes lá, talvez, fora os que serão candidatos. Então, é a oportunidade dessas novas lideranças surgirem, né, para que a gente tenha
uma Câmara renovada e é isso que nós estamos caminhando para isso. Eu acho que vai acontecer isso. Agora, essa sensação de mudança que você identifica, ela vem novo / responsabilidade, ou você acha que o povo está tão indignado, tão irado, que está atirando onde tem que atirar, está atirando a erro? Eu acho que sempre resta um pouco de esperança, né? Mas isso vai depender muito do jeito do candidato fazer a sua campanha. E quem entra na vida pública assim, para ser candidato a alguma coisa, primeira coisa que tem que se preocupar é com aquilo que a gente chama de um trampolim, né? O que seria o trampolim? O trampolim seria uma liderança por dentro do seu bairro, dentro do seu distrito. Um impulsionador, né? Ou serviços prestados, uma série de coisas. A gente tem tradições locais aí que tem sempre, né, candidatos eleitos aí, até em função do próprio eleitorado. Tem outros que têm um pouco mais de dificuldade. Você tem antes Ururaí, Goitacazes e Travessão, mas Travessão faz mais vereador que Ururaí, por exemplo. Ururaí não consegue, existe uma penetração de pessoas que vão lá e conseguem os votos lá. Goitacazes sempre tem um representante. Então, o estilo, o jeito da pessoa fazer a pesquisa é que vai pesar mais aí. O trabalho, né? É aquele negócio, gastar sola de sapato. Agora, existem setores, não vou nem falar por zona eleitoral, mas áreas de campos que elas são mais fortes em termos de poderio eleitoral, né? Ou não, eu estou errado no que eu estou falando? Temos. Quais São 7 seriam? zonas eleitorais em Campos. Nós temos um número de eleitores maior na 75, na 129. 75 dá só um nome ou outro para quem está assistindo a gente. É chamada Baixada, né? Começa em Donana, vai até o Farol. Aí pega todas as localidades da Baixada. A 129 é um pouco mais dividida, que ela pega um trecho aqui do lado esquerdo da BR aqui em Guarulhos, Parque São José, Parque Lebré, Parque Guarulhos, e depois pega da Tapera até a Serrinha. E aí tem as chamadas Zonas da Pedra, que eu já falei, 98, 99, 249. Tem Guarulhos, que sempre tem os seus representantes eleitos, dependendo, porque Guarulhos é praticamente uma cidade ali dentro, você tem vários setores fortes dentro de Guarulhos, mas tem um bairro super populoso que nunca fez um vereador, que é o Parque Eldorado, por exemplo. Então tem essas coisas, porque talvez não tenha surgido uma pessoa dentro do parque que representasse esse desejo do povo ainda. Agora, Gervásio, é uma coisa que pouca gente entende, margem de erro. O que significa isso em pesquisa eleitoral? Margem de erro é o seguinte, você dá um resultado, ela funciona mais na eleição majoritária. Porque aí a gente joga com a possibilidade de ter um determinado tipo de erro no trabalho de campo, vamos dizer assim. Que a partir do momento que a gente que é feito trabalho de campo, que vem para a gente fazer as apurações, as computações, aí a gente tem que se basear tudo naquilo ali. Então, levando em consideração que pode haver um determinado tipo de erro nessa coisa, é que a gente coloca sempre 2 para mais e 2 para menos na eleição majoritária. Tem gente que bota até mais, né? A média 2, no máximo 3. 3, no mínimo 2. Me diz uma coisa, quantidade de entrevistados. Tem muita gente que fala assim, entrevistou tão pouquinho. Não, essa sim, entrevistou muito. Tem a ver isso? Entrevistar mais ou menos? Para proporcional, tem. Eu, por exemplo, eu costumo já, desde, acho que 2000, Campos, por exemplo, a gente fecha sempre com 1% do eleitorado na última pesquisa. Seriam hoje 3.400 pessoas. Para a majoritária, a diferença é muito pequena. Que aí as indicações são menores, quer dizer, pequenas a partir do momento em que os candidatos são definidos, a partir das convenções. Numa fase como essa, por exemplo, cada cidade tendo um determinado número de pessoas, eu costumo ouvir, por exemplo, em Rio das Ostras, Macaé, Itaperuna, em São João da Barra e São Francisco, 700 pessoas. Nas outras cidades, 350 já bastam já. Uma cidade como São José de Ubá, se você for ouvir 700 pessoas, você vai repetir o mesmo entrevistado várias vezes. Claro que tem muito mais moradores lá, mas aí a dificuldade de ter acesso a esses moradores passa a ser maior. Gervásio, nós estamos aí faltando ainda 1 minuto e meio. Eu queria primeiro
perguntar a você antes para fechar, o que você, como cidadão e como contribuinte, espera para o município de Campos a partir do ano que vem? É que é aquele... Eu, por exemplo, vou contar rapidinho um caso, quando eu era vice-presidente da Associação Comercial lá em Cabo Frio, lá há 30 e pouco, 35 anos atrás, eu era o único que sentava numa mesa de bar com os outros 8 ou 9 diretores que na época defendia Lula. Todo mundo era o contrário, entendeu? Então aquele sonho que eu tive lá em 82, que ele se torne realidade. Alguma coisa aconteceu, mas a gente sempre está buscando mais. E esse mais precisa, pô. Tem que melhorar, alguém tem que dar um choque nessa área de saúde aí para resolver isso. Tudo começa pela educação, então tem que se investir nisso. A receita é fácil de ser administrada, mas cada dia que passa você vai vendo, pô, agora hoje, acabei de ver agora no jornal, até a transposição lá de São Francisco lá, já detectaram que houve alguma coisa lá. Então, diminuir e acabar com a corrupção é uma questão de honra para todos nós. Queria agradecer muito a sua presença, o seu carinho, e o grupo de comunicação está à sua disposição para sempre que você precisar. Agradeço a você, meu caríssimo amigo. E deixo agora no final a mensagem como eu iniciei, né? Mandando um forte abraço para o meu amigo Cidinho, responsável maior por todo esse grupo, por essas instalações maravilhosas aqui da Terceira Via, e eu estou sempre à disposição de vocês. Perfeito. Estamos terminando mais uma bela entrevista com o Gervásio do Instituto Papel, e até semana que vem com mais um entrevistado.